Ah, olha quem tá aqui, que legal que você veio. Então você quer fazer dólar através da internet. Entendi. Vamos lá. Então, é possível sim você fazer dólar através da internet com a nossa metodologia. Quando você fala nessa questão da minha música, eu sinto a minha música mais ou menos nessa perspectiva, sabe? É uma arte crua. Eu trabalho com os materiais, cara. Eu não trabalho com ideologia, sacou, cara? Por isso que às vezes eu sinto um pouco de dificuldade. Porque a gênese da MPB, a história. Eu sou ligado à MPB, ponto final, tá? Evidentemente que eu trago coisas do rock, do funk e tal. Mas a minha história é com a MPB como gênero. E a história da MPB como gênero foi uma história ligada desde a época dos anos 50 ou nos anos 60, ligado à ideologia, à política, né? Você veja, por exemplo, o papel da MPB em relação à ditadura militar. Né? Era um campo, né? Era um dos raríssimos campos de resistência à ditadura militar. Eu acho que a gênese da música popular brasileira está ligada justamente a isso, a questão da política, a questão da ideologia. Veja, por exemplo, o hip hop, veja os Racionais hoje em dia. É uma coisa extremamente ligada à ideologia, à política. Por isso que eu falo que dentro da música popular brasileira eu sou um cadáver, entendeu? Eu sou um cadáver porque eu não me sinto identificado com essa linha ideológica, né? Ainda que eu me sinta politicamente ligado à esquerda, mas no campo da música, no campo da arte, da música, o meu trabalho eu trabalho com os materiais, eu trabalho com uma coisa crua, a arte crua, a arte menos abstrata possível, né? Mais material, né? E por isso que às vezes eu sinto tanta dificuldade de me identificar com o movimento, com o conceito da música popular brasileira que sempre predominou nela. É assim, eu posso falar uma bobagem, mas eu fico assim, do mesmo tempo que é minimalista, ela é muito direta, né? Minimalista, direta, crua. Né? Crua. Caramba. Ô Rogério, e a gente tá falando da questão da ambiguidade da sua música. O que você acha eu vi muitas entrevistas suas falando do rock dos anos 80, foi quando você começou a fazer música, né? Aquele movimento, você acha que vai acontecer novamente no Brasil? De ter um movimento de rock ou um movimento de algum tipo de conceito musical? Ou vai ser todo mundo na sua bolha, fazendo a sua arte individualmente? O que você pensa desse cenário, que era um cenário de gravadoras, né? O Chacrinho, Faustão, para hoje que é um trabalho cada um fazendo o seu, assim. Evidentemente que dentro desse mundo contemporâneo em que cada um faz o seu, existe uma tendência que vem sendo trabalhada com muita intensidade, né? Que é o sertanejo universitário. Né? Outro dia eu fiquei impressionado. Eu estava na casa da minha família, lá da minha mulher, lá em Leopoldina, e ligava a TV Globo. Era impressionante a quantidade. A Globo de Minas, lá de Leopoldina, Minas Gerais, Zona da Globo Mata. Minas, né? É impressionante a propaganda maciça, né? Massificada mesmo, dos artistas ligados ao sertanejo universitário. É impressionante. Quer dizer, naturalmente, eu não quero dizer que esse é algo feito de laboratório. Não, de forma nenhuma. O sertanejo universitário é algo que é uma música ligado à expressão popular. Evidentemente, eu não tô negando esse aspecto, né? Ele vem de uma expressão popular. Agora, esse trabalho de massificação, aí é outra coisa.
Aí é outra coisa. Aí não é essa coisa de expressão popular, entendeu? É uma outra coisa que interfere nele para haver esse trabalho e Então, ainda que hoje, contemporaneamente, cada um está fazendo o seu lance, e eu acho isso muito legal, muito bacana, evidentemente que tem algo que está sobressaindo nisso em termos de o que roda mais dinheiro, o que roda mais negócio, né? E eu não tenho dúvida que é o sertanejo universitário. Tem uma pergunta aqui, chegou no chat, que é interessante, que é sobre esse assunto. O Rogério mandou um superchat pra gente, ele mandou aqui, ó. Qual a influência da Anitta e do Gustavo Lima na força social? A mídia tem medo dos verdadeiros letristas como você? Acho que tem isso também? Da mídia ter um pouco de medo da questão que você é livre de falar o que você quer e não o que ela quer que você fale? Você acha que rola isso? Ou você acha que rola isso com uma Anitta da vida, um Gustavo Lima, esse sertanejo universitário, que eles de certa forma estão naquela rédea ali da mídia? Essa questão da mídia, ela é tão complicada, sabe, Luiz? Ela é tão complicada porque, por exemplo, né, pensando na minha carreira, né, desde quando você sabe que eu me fiz conhecido nacionalmente, quando você fala assim, Belo Horizonte tem muito fã seu, né, Roger? Não é só Belo Horizonte, é no país todo, porque o que me fez conhecido nacionalmente foram as minhas idas ao programa do Jô Soares, né? O início da minha carreira, isso daí foi algo assim que aconteceu, não, foi algo que eu decidi, racionalmente, eu trabalhei nesse sentido, nessa direção. Pra estar nessa mídia. Eu queria a grande mídia. Ok. Por que eu queria a grande mídia? Eu queria a grande mídia porque o meu papo, a minha discussão é com um grande público. A minha discussão não é pro nicho. A minha discussão não é com os ilustres. A minha música não é para se tocar numa salinha de 60 pessoas. Eu até reconheço e respeito esses artistas que trabalham com isso. Mas o meu trabalho sempre tá ligado à política mesmo. É a discussão com o grande público, né? Evidentemente, quando eu falo discussão com o grande público, não é ficar refém do senso comum. Muito pelo contrário, né? Eu não sou refém no senso comum, e nem sou um artista popular como a Ivete Sangalo. Evidente que a minha música nem poderia ser isso, mas eu quero discutir com o grande público. Entendeu? Então, a minha opção contemporânea, depois que o Jô Soares se foi, foram os podcasts. Sim. Os podcasts, para mim, foram fundamentais. É uma nova linguagem da mídia contemporânea. Né? Foi assim que eu tive no Flow, foi assim que eu tive na Inteligência Artificial, no Ben-Hur, e assim vai. E vou estar em outros programas de podcast. Me interessa esse formato. É um formato contemporâneo com que você consegue discutir com um grande público. Sim. Inclusive com um público que não tem nada a ver comigo, entendeu? Às vezes despolitizado, absolutamente despolitizado. Não importa. O meu projeto com a música também não deixa de ser um projeto político. Pode crer. Então eu quero discutir com um grande público, entendeu? Tem uma certa relação com a militância. Ainda que esse tipo de militância que eu faço também ele é um pouco afastado dessa ideologia cheia de palavras de ordem, né? Que é a política da MPB, que muitos, né, movimentos. Por exemplo, você vai ver o hip hop, que tem importância fundamental, não estou desqualificando o hip hop, mas o hip hop, se você analisar, você vai ver algumas palavras de ordem. Né? No meu trabalho não tem palavra de ordem, entendeu? O meu trabalho é absolutamente, nesse sentido, o meu trabalho é absolutamente nihilista. Você está me entendendo? O que não deixa de ser um tipo de posicionamento político. Você está me entendendo o que eu quero dizer? Eu posso falar de uma forma que, por exemplo, eu entendo o seu trabalho de uma forma e admiro ele de uma forma, o Roger de outra, a Solange de outra, a Roberto. Cada um vai ter a sua interpretação. Exato. E vai absorver aquilo da forma dele, da realidade dele. Tem isso? Tem a ver isso? Tem, total. Porque para mim também uma noção de arte é justamente isso, não é? É você trabalhar com um espaço de abertura, né? Um espaço de abertura de sentido em que cada um possa
participar ativamente do trabalho e colocar um sentido naquele trabalho, tá me entendendo? O problema é que quando você fecha muito, né? Você fecha muito ideologicamente, fecha muito politicamente, você perde essa noção de abertura, entendeu? Quando você fala de ambiguidade, é por aí também, né? Eu preciso dessa abertura para mim é fundamental. Gostou do corte? Quer assistir esse episódio completo? O link está na descrição do vídeo.